Graça e paz, irmãos, né? Estamos no dia 27/6, nossa lição, né, do capítulo 13. Hoje vamos falar, né, sobre a transcendência divina, né, mais um atributo de Deus. Conosco hoje a irmã Suzana, né, vai nos ajudar, dar a sua boa contribuição, como sempre. Graça e paz, Suzana, seja bem-vinda à nossa lição. Obrigada, pastor. A graça e a paz a todos. Tudo bem, né? Então falar sobre a transcendência de Deus, né? A transcendência divina, não é uma tarefa das mais fáceis, né? Não Talvez mesmo. dos atributos de Deus, talvez seja assim, é, compreender Deus já é impossível ao homem, né? Mas fala de mais difícil entendimento ainda do pouco que nós conseguimos ter de Deus. Mas vamos lá, né? O livro também é muito bom e vamos, Sim, né, dentro verdade. do livro, né, que o Tozer escreveu. E a nossa lição é lógico, né? Se nós temos um livro, devemos seguir o livro, né? Baseado no livro. Mas vamos lá, né? Então, essa lição está da página 141 a 148, né? E vamos lá. O nosso texto, né? Como gosta a Suzana de dizer, nosso texto áureo, né? Em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11, que diz o seguinte: Tua és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Ou seja, né? O texto que eu procurei, né? Que eu poderia colocar na transcendência de Deus, seria esse texto que encaixa perfeitamente, né? Porque Deus está acima de tudo, é magnífico, né? É a majestade, todo o poder, toda a honra, a vitória, né? A terra, o céu, e ele está exaltado sobremaneira sobre todas as coisas, né? Então, um texto que revela, né, grandemente a transcendência de Deus, a magnificência de Deus. Sim. E quando Davi fala, né, ele exulta, né, no momento que ele está pronunciando essas palavras, ele está ali, né, falando a nação de Israel, né, olha o Deus transcendente a quem nós servimos. Esse Deus tão poderoso, né, tão exaltado acima de tudo, é também o Deus pessoal ao qual nós servimos, ao qual nós nos prostramos. Realmente, pastor, esse texto ele traz, né, qualquer palavra, né, do ser humano é limitada para expressar a transcendência de Deus. Mas esse texto ele reúne ali atributos que somente o nosso poderoso Deus tem. Então, mas ao mesmo tempo, né, hoje eu tive pensando muito, né, fui dar uma revisada no livro, na lição, tive pensando, às vezes a gente fala, temos insistido, e é verdade, que nós, né, muito limitado, jamais daremos conta de compreender Deus somente naquilo que Ele permite, mas ao mesmo tempo, Deus é tão maravilhoso na sua soberania, que Ele nos permite compreender Sim, um pouco dele, de saber que Ele é tudo isso e muito mais além do que né? nós estamos falando. Mas esse tanto que ele nos permite saber já é, diria-se, mais do que suficiente para saber que Deus é eternamente soberano e que nos está tão próximo de nós ao mesmo tempo. Aquele Deus assim inacessível ao ser humano, mas ao mesmo tempo dentro de nós, no Não Espírito é? Santo. É maravilhoso, né? Sim, Somente, glória a Deus. somente esse Deus, né, que nós servimos, que é capaz de ser tudo isso. Verdade. Mas vamos lá, né? Nosso primeiro ponto está na página 143 e diz o seguinte: ao nos referirmos a Deus como transcendente, queremos dizer que ele é exaltado muito acima do universo criado, tão acima que o pensamento humano é incapaz de imaginar. Então, ou seja, é aquilo que nós estamos falando, né? Às vezes a gente fala a gente, né, ou nós, né? A gente já é costume de falar, né? Mas vamos lá, vamos facilitar as coisas. Nós falamos assim, mas às vezes eu vou falar de mim mesmo, me pego às vezes pensando, né, o Deus, né? Não querer dar uma forma para Deus, né? Já fiz isso, já cometi essa insanidade, né, de querer dar forma para Deus. Hoje não, mas eu fico pensando na criação de Deus, pensar no próprio Deus como forma, não dá, né? Mas tentando imaginar o visível, a parte que a gente vê, toda a beleza da criação de Deus, e é o invisível, né, a parte que a gente não vê da criação de Deus, e saber que Ele está muito acima de tudo isso. Realmente, né, e nós, o que eu quero dizer com isso, é incapaz de eu dar conta de imaginar tudo que Deus criou.
ainda mais a pessoa de Deus, Não né? é? Então, realmente ele é transcendente, está muito, né, muito acima de tudo isso que ele criou. E mesmo com essa incapacidade nossa, pastor, o autor ele nos exorta a elevar os nossos pensamentos, não é? E quando eu estava lendo essa parte, aí eu lembrei do Salmo 121, né? E fiquei visualizando o Salmo, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o homem ali, eu visualizando o Salmo, o homem ali diante dos montes, de uma montanha. A montanha para ele já era extremamente gigante, né? Já era desproporcional. Agora imagina o Deus criador que fez esses montes, essas montanhas. Então o nosso pensamento, nosso coração deve ser elevado à transcendência de Deus. Né? Temos que olhar para Deus ali no conjunto, vamos dizer assim, da sua excelência, dos seus perfeitos atributos. E não ali, Deus é poderoso, será que é muito? Deus, ele é, né, como diz, extremamente irado. Será? A gente fica tentando mensurar isso e a gente perde. Né, vamos dizer assim, a visão panorâmica do nosso Deus, aquela visão assim do Deus transcendente que as Escrituras nos revelam. Aí, cada vez que a gente já foi falado em outros atributos de Deus, cada vez que tenta mensurar Deus, né, a gente vai falhar, porque não vai conseguir. E mesmo diante da montanha, como no seu exemplo, talvez está admirando uma montanha magnífica. Aí, de repente, lá em outra região, tem outra maior ainda, né? Dá um exemplo de rio, né? Quando eu era criança, o maior rio que eu conhecia é o Rio do Peixe. Depois eu conheci o Rio das Almas, já era maior. Há uns tempos fui no Araguaia, o Rio Grande, né? O ano passado fui no Pará, o Rio Guamá, lá em Belém, que eu sempre achava que Belém ficava na beira do mar, não fica, né? O Rio Guamá, enorme, mas muito mais largo que o Araguaia. E eu tenho o Amazonas que é mais largo. Aí você vai, né? E se eu for à beira do mar, some de vista, que nem vê do outro lado, né? Então, aí, por isso aí a gente vai tirando, né? Aí daqui a pouco vai ter um ponto que vai falar mais sobre isso ainda. Então, mas eu quero dizer nesse primeiro ponto é isso, né? Deus está muito acima do universo criado, né? Tudo aquilo que a gente puder imaginar que eu estava falando, tá aí né? O espaço aí, o homem, né, fala que isso já foi na Lua, né, segundo o Cristiano, né, o historiador aí, que é balela, né, que não foi nada, que é feito de estúdio lá, tem até umas falhas de gravação lá ainda, mas, né, de tudo isso, a própria Lua, né, já é um grande mistério, né, e Deus está muito além de tudo isso. Esse é o nosso Deus transcendente. E só fechando em cima do seu exemplo, que ele foi ótimo, pastor. A cada rio que o senhor foi conhecendo, o senhor foi expandindo o seu limite de conhecimento, certo? Sim. Assim deve ser acerca do nosso Deus. Exatamente assim. Daquilo que ele nos permite conhecer, Sim. Nós vamos entendendo que cada vez vai ser mais difícil ainda de conhecê-lo totalmente. Até chegar no mar, que é infinito a visão, né, pastor? Isso. Então, esse é o nosso Deus, né? Maravilhoso, né? É excelente. O ponto 2, na página 144, né? Agora sim, aí vem a escala do que eu estava falando, né? Não devemos pensar em Deus como mais alto em uma ordem ascendente de seres. Agora aí o autor faz o que eu achei incrível, essa escala de crescente aí, ó. Começando pelos unicelulares, né, os micróbios lá, e subindo do peixe para o pássaro, para o animal, para o homem, o anjo, o querubim e Deus. Ou seja, não devemos pensar em Deus nessa escala, né? Porque aí depois outro ponto ele vai ter mais, que Deus é incomparável, né? E lá o autor cita que a mesma distância que está da lagarta e do querubim, é a mesma coisa para Deus. Tanto faz da lagarta para Deus, do querubim para Deus, é a mesma, porque ele está muito fora, muito além da criação. Para nós, sim, tem uma diferença muito grande, da lagarta para o homem, né, para o querubim, né? Uma enormidade, né, de diferença. Mas para Deus, tanto faz a lagarta, o querubim, o homem, tudo é a mesma coisa em questão de uma escala de grandeza, porque Deus é infinitamente
acima, maior do que qualquer um, né? O simples fato, aí eu tive pensando, não tem nessa escala que ele colocou, às vezes as pessoas falam assim, o diabo, mas Deus é maior do que o diabo. Já é uma burrice enorme, Né? né? De Numa colocar comparação dessa, assim. comparar, não, Deus é mais forte, Deus tem mais poder do que o diabo, com coisa que o diabo tem algum poder, né? Aí eu fiquei pensando muito nisso de ontem para hoje, parecia uma comparação, né? Só de quem realmente não conhece. E eu já fiz essa comparação, já falei isso para as pessoas. Não, Deus é muito maior, Deus pode muito mais, né? Quer dizer, é lógico que é verdade isso, né? Mas só porque quando a gente passa a estudar e dá dentro da transcendência de Deus, aí teologicamente errado. É lógico que a gente usa isso para facilitar, às vezes, a compreensão limitada nossa, né? Mas, né, teologicamente está errado. E a gente parte do princípio que é o seguinte, pastor. Todas essas coisas citadas aí, né? Dos unicelulares até o querubim. Eles fazem parte de uma categoria. São criaturas. Deus é o Criador. E jamais vai inverter esse papel. Jamais, jamais. Então, Deus é o Criador. Então, ponto. Já fechou aí. Não tem como comparar. Aí eu lembro daquele texto, se eu não me engano, está em Isaías 40. Aí ele fala assim, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas e cada uma chamada pelo nome, nenhuma vem a faltar. Agora pensa, pastor, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. O homem sabe quantas estrelas tem no universo? Com certeza não. Ele faz uma estimativa baseada nisso, daquilo, mas ele não sabe. Se nós não somos capazes, né, nem de saber quantas estrelas tem na nossa galáxia, como é que nós vamos mensurar o Criador delas? Aliás, né, o próprio Deus já disse para Abraão, se tu puder contar a estrela do céu ou a areia do mar, não né, ele já faz esse questionamento. Se você conseguir, você vai chegar ao número da descendência que vai sair de então, você. Assim, esse texto mostra para nós, vamos dizer assim, a diferença gigantesca, incalculável que existe entre o Criador e a criatura, entre a transcendência de Deus e a sua criatura. Como você bem lembrou aí, o fato de ter duas categorias, né, de criador e criatura, já diz tudo. Né? E Deus, por isso, ele está muito além de tudo isso. Né? E às vezes eu gosto de falar isso, e nós lidamos com Deus assim, às vezes na mente das pessoas, ou nossa, muitas vezes, um Deus tão banal, tão apequenado que as pessoas querem colocar, não que ele seja, jamais, né? E por mais que as pessoas queiram apequenar Deus, não vai conseguir. Mas na mente das pessoas é um Deus controlado, é um Deus aqui que, né, às vezes até eu gosto de falar também que inverte os papéis, né? Eu que mando Deus e Deus precisa me obedecer. Com hora marcada? Com data, é hora marcada, local, e eu mando e Deus obedece. Tudo é falta da compreensão de de Deus, daquilo que Ele nos permite compreender. Mas volto a insistir. E Ele nos permite a conhecer, saber disso, que Ele está muito além, né, da nossa pequenez, da nossa insignificância. Sim. E o ponto 3, na página 145. Entretanto, temos o consolo de saber que é o próprio Deus quem estimula o nosso coração a buscá-lo. Torna possível que o conheçamos em alguma medida e se agrada mesmo com o mais pálido esforço de torná-lo conhecido. Ou seja, né, é aquilo que nós falamos, não cabe nem entrar na questão de salvação, né, porque aí não vai nem um pálido esforço, nem nada, aí não cabe nem aí, porque é total ação de Deus, pronto, acabou, e aceita quem aceita, e se não aceitar, vai continuar do mesmo jeito. Agora, de ser conhecido, a parte moral, essa parte de relacional com Deus, aí sim, aí é válido, mesmo com um pálido esforço, e Deus que vai colocar no nosso coração, primeiro, e é tão incrível, né, o pastor fala que é incrível, mas eu falo em sentido de incrível, de algo assim, extraordinário, né? De algo realmente grandioso, né? Ele que coloca em nós essa busca de conhecê-lo,
Mas aí vem o nosso esforço e o mais ínfimo esforço ainda é reconhecido por Deus. Ele ainda vai saber, né, lógico, antecipadamente, de que nós estamos tendo esse mínimo esforço para conhecê-lo, aquilo que ele nos permitiu conhecê-lo. É interessante pensar, pastor, quando o João Calvino falou assim, né? O finito não poderá assimilar o infinito. Né? Então, criaturas finitas não poderá assimilar a transcendência de Deus. Mas Deus, transcendentemente, ele veio até nós. Né? Na sua imanência, ele buscou o relacionamento com o homem, ele amoldou a linguagem dele à nossa limitada compreensão, ele usou a linguagem, né, em formas humanas, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, mas ele fala meu braço forte, não é? Minha mão poderosa. Ele usa linguagens, atributos... Fogo consumidor. Fogo consumidor. Ele usa linguagens, né, atributos emocionais. Eu me alegro, eu me iro, eu me arrependo, eu me entristeço. Ele permitiu tudo isso aí para a gente conhecê-lo um pouco. Exatamente, porque como que nós, criaturas falidas, limitadas, pecadoras, iríamos nos relacionar com Deus transcendente na linguagem dele? Não teria como, mas ele se amoldou a nós e nos deu essa condição. E quando o autor fala ali, né, que o mais pálido esforço de torná-lo conhecido, Deus se alegra quando nós nos esforçamos em conhecê-lo, em conhecer a sua vontade e, através disso, buscar um relacionamento com ele. Um relacionamento, vamos dizer assim, no padrão dele, né? Não no nosso. Vamos deixar isso bem claro. No nosso, né? Isso, no nosso nós já fazemos, né? E normal, dá errado. Né? É errado. Mas ele nos encaminha, nos direciona, através do seu Espírito Santo. Não, é isso, né, que muitas vezes a gente tenta falar, né, e as pessoas muitas vezes não compreendem, né, e as coisas dão errado. Aí quando a gente vê na sociedade tantas tragédias, tantas coisas, fruto, né, desse, nem do pálido esforço de se relacionar com Deus. Verdade. Aí é quando a gente, toda vez que eu vejo na televisão, vê da tristeza, da vontade de chorar, aquelas crianças, África, Índia, né, aquelas partes lá, é triste ver, mas é tudo, né, culpa do pecado do homem, da falta de se relacionar com Deus, de busca a outros deuses que não é Deus, né? E aí toda essa dificuldade. E às vezes, né, já ouvi várias pessoas falar assim, mas é muito difícil a gente saber que um parente querido da gente vai morrer, não vai para o céu, né, não conheceu Deus e saber que Deus assim determinou. Eu falei, calma, não. Daqui a pouco você está querendo colocar a culpa em Deus. Né? E não é. Né? Deus nos dá essa condição de conhecê-lo, de se relacionar com ele, e Deus, é lógico, é soberano a tudo isso, mas nos dá a condição de ter um relacionamento com ele também. Mais uma vez, quer dizer, deixar bem claro, está muito além isso aqui da salvação. Salvação é Deus, é ato de Deus, Jesus Cristo, mas o de relacionar com Deus, a queda do homem, o distanciamento, né, vamos dizer assim, né, a palavra muito falada agora, de Deus é provocada pelo homem. Né? Deus nunca quis estar distante do homem. Né? A busca do homem, né, já diria, né, o homem quer ir lá para a Lua, outros planetas, agora a foca é Marte, né, aquelas sondas lá espaciais e tudo mais, mas a viagem mais importante que o homem deveria fazer é de volta para Deus. Né? E aí muitos não querem. A viagem que deveria ter todo o esforço, todo o empreendimento, é de retornar para Deus. E, infelizmente, são poucos que estão de volta para Deus. Mas você sabe por que nós pensamos assim, pastor? Porque lá no fundo, nós achamos que temos o direito à salvação. Nós não compreendemos, né, o nosso pecado, a nossa natureza caída, a nossa herança adâmica, e achamos que temos o direito à salvação e que Deus está ferindo esse direito. E não é assim. Todos nós estamos destinados ao inferno e Ele, na sua infinita graça, elegeu alguns para a salvação. E aí muitos ainda vai, né, nessa linha aí,
pensa que Deus é tão bom que vai acabar salvando todo mundo, né? Universalismo, né? Se não me engano. Essa linha aí do universalismo aí, Deus, Jesus Cristo morreu para salvar a humanidade. E nós sabemos, não é o foco agora, mas sabemos que não é. Nós queremos falar aí que na medida que alguma medida se agrada, mesmo com o mais pálido esforço de nós, né? Então Deus se agrada. Né? Sim. Você que é salvo, né, tem essa certeza no seu coração, se esforce sim, né? Não é se sacrificar, mas é um culto racional. O seu esforço é válido sim, é o que nós talvez falaríamos nesse tempo de santificação, né? O nosso esforço para agradar a Deus, sabendo, né, que Ele irá reconhecer o mínimo esforço possível que você fazer, Ele vai agradar. Né? Não é que você está fazendo por dom de ser salvo, você vai ter moral, ter crédito com Deus, né? Não é isso. Né? É o reconhecimento da sua busca dele, da sua compreensão, da sua aproximação de Deus. Amém. E na página 146, né, vem o ponto 4. Essa ideia de um Deus transcendental perpassa toda a Bíblia e influencia o caráter dos santos. Esse temor de Deus ia além de uma percepção natural de perigo. Era um medo irracional, um agudo sentimento de insuficiência pessoal perante o Deus Todo-Poderoso. E lá no livro, né, para quem, né, leu, vai perceber, aí cita os exemplos lá de Moisés na sarça ardente, né, ele falou assim, ai de mim agora que vi o Deus, né, esse Deus que é fogo consumidor, né, e pensa logo que Deus iria matá-lo. Sim. Davi, né, quando vê a Deus, ele cai com o rosto em terra. Isaías, né, ai de mim, sim, lábios impuros, agora que eu vi o Deus, certamente eu vou perecer. Daniel, né, a visão, lá vê os dedos de Deus, e Deus fala e ninguém entende, só ele, o povo só acha que é um trovão. Esses exemplos todos, né, com Moisés e todo mundo, né, quer dizer, o terror, o medo caía sobre as pessoas que realmente tiveram a visão de Deus, não a visão total de Deus, mas uma parte da glória de, sim, Deus, né? Esses caras terrorizados, né? Achavam que ia morrer, porque já era sabido do homem que se alguém visse Deus, Deus já havia revelado, se visse ele como o Deus a toda a sua glória, não subsistiria. Então, talvez essa ideia, né, passa por toda a Bíblia, sim, que esse Deus, muito além da criação, que se alguém ver ele, vai acabar morrendo. Todas essas histórias, pastor, mostram, né, a finitude humana. Mas eu gosto muito da história de Moisés. Vamos ali, Moisés na sarça ardente. Quando ele, né, viu a manifestação de Deus, ele temeu, certo? Foi um temor, vamos dizer, irracional. Foi instantâneo. Né? Vou morrer, foi um temor irracional. Ele tinha o temor a Deus, mas um temor irracional. Mas quando Moisés subiu o Monte Sinai, ele tinha temor a Deus? Já tinha mudado. Né? Sim, era um temor racional. Por quê? Porque nesse período ele desenvolveu um relacionamento com Deus. Ele conheceu a Deus a ponto dele se prostrar várias vezes diante de Deus e interceder pelo povo. Tinha uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus a ponto de falar assim, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Pode tirar o meu nome do livro. Esse era o Deus transcendente, terrível, porque inclusive a Bíblia diz que quando Moisés subiu o monte, Deus se manifestou numa nuvem escura, e Moisés subiu. E o que o povo falou para Moisés quando ele desceu? Não, Moisés, você vai lá, fala com Deus, e você transmite para nós, porque nós não queremos morrer. Eles não tiveram coragem nem de chegar à base, que fumegava, saía fumaça. Exatamente, ou seja, o povo não conhecia a Deus. Eles tinham um temor irracional, mas Moisés não. E Moisés desenvolveu esse temor racional relacionando com Deus. Não foi do dia para a noite. E essa é a diferença para o cristão. O cristão que tem o temor irracional, ele não conhece o Deus que ele serve. E aí, assim, dá para a gente falar que naquele momento não era temor, era medo. Né? Ele tinha medo, né? Quando as pessoas não conhecem Deus, ele tem medo de Deus. Agora, o temor com o medo é diferente. Quando a pessoa tem medo de algo, ela quer se afastar.
né? Ela quer ficar longe, que tem medo, né? Tem medo disso, não quero nem ver, né? Vamos citar um exemplo corriqueiro. A pessoa tem medo de defunto, ela não vai lá, viu, no velório, vai ver defunto. Agora, quando a pessoa tem um temor de Deus, ela conhece, sabe quem é Deus, todo o poder, toda a transcendência de Deus, mas ao mesmo tempo ela confia em Deus, porque ao mesmo tempo ela sabe que esse Deus, né, transcendente, acima de toda a sua criação, é um Deus de amor, é um Deus que está próximo, é o Deus que acolhe, é o Deus que pode ter essa intimidade, né? Como você disse o exemplo de Moisés. Ao mesmo tempo, Moisés fala, Deus, ele tinha a intimidade de falar com Deus, mas se o Senhor deixar esse povo perecer, o que as nações vão falar? Não é? Né? O nome do Senhor vai ficar aí. Né? Vamos me perdoar o que eu vou falar aí, a insanidade. Seu nome, transliterando aí, seu nome vai ficar na lama, né? E a sua reputação? Tipo assim, né? Exatamente. Como que vai ficar, né? Moisés tinha essa condição, porque ele conhecia a Deus. Ele tinha essa intimidade com Deus. E é isso que nós falamos, né? Quase todas as reuniões falam, Deus, conhece a Deus, tem intimidade, vai ler, vai orar, para ter essa intimidade com Deus, vai mudar completamente essa perspectiva. Tinha falado, né, no início, só por alto, só para ver, né, para levar a pensar. Aí depois a gente fala a parte de que as pessoas necessitam conhecer a Deus para realmente ter esse temor e não medo de Deus. Isso. E a diferença, assim, vamos dizer assim, bem suave, pastor. A palavra temor, ela é carregada de reverência. O povo, eles sabiam quem era Deus, eles reverenciavam aquele Deus transcendente. Distante, né? Distante. Mas tinham medo, igual o senhor colocou, bem colocado, mas tinham medo desse Deus. Desse Deus presente. Quando estava longe, estava tranquilo. Estava ótimo, né? Quando se aproximava... Exatamente. E é por isso que o autor coloca esse termo, né? Temor irracional. De temor quando estava distante. Quando estava próximo, virava terror. Terror, exatamente. Estava aterrorizado. Exatamente. Então, essa é a diferença. E hoje ainda existe isso. As pessoas, né, quando falar daquele Deus assim, tal, todo mundo fala, mas quando vai se aproximar, aí que o negócio pega, né? Aí não é diferente lá do povo de Israel daquela época. É verdade. É desse jeito que funciona. E como naquele tempo, como agora as pessoas têm a oportunidade e têm, digamos assim, na prática, nas demonstrações de quem é Deus. Né? E olha que o povo já tinha visto as pragas no Egito, não é? O mar abrir, passar e tudo isso, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas como que o povo ainda não entende? Mas hoje é pior. Hoje tem mais acesso, mais informações, temos o Espírito Santo, né? E o povo ainda continua cometendo erros atrás de erros, como naquele tempo, por falta de conhecer a Deus. Verdade. A página 147, no ponto 5. Aí, para quem lê o livro aí, nós vamos tentar lembrar um pouco mais do livro, para que eu tire esse texto, às vezes fica meio solto aí no meio. Né? A beligerância do homem se esvazia e ele está pronto para seguir os passos de Saul, perguntando mansamente, Senhor, o que queres que eu faça? De modo inverso, a autoconfiança dos cristãos modernos, a leviandade despreocupada presente em tantos de nossos eventos religiosos, e o chocante desrespeito pela pessoa de Deus são evidenciais conclusivas de uma profunda cegueira de coração. Ou seja, Saul, que muitas pessoas julgam, né, que tal, foi rebelde a Deus e não sei o quê, mas quando as coisas apertavam, ele mansamente, Senhor, né, como que o senhor quer que faça? Né? É desse jeito mesmo? É lógico, nós sabemos de toda a dureza do coração dele, mas ele é beligerante, quer dizer que é uma pessoa de guerra, que gosta de luta, né? E eu gostei muito do exemplo que ele fala lá, todos os beligerantes, né, agem com falta de sabedoria, que confiam mais na sua própria força, na força do seu braço que em Deus. Mas é o inverso, as pessoas de hoje estão tão levianas, tão inconsequentes em servir a Deus, né, os eventos religiosos totalmente sem nenhum compromisso com Deus, ou seja, não querem conhecer a Deus, fala de tantas coisas, menos de Deus, né? Não querem nem saber de Deus. Muitos eventos religiosos, eu gostei tanto de falar, colocou nem culto, não foi, né? Foi evento que realmente é um evento, né? Não um culto a Deus. Então, completamente diferentes, são evidências conclusivas
da profunda cegueira do coração espiritual que nós vivemos nos dias de hoje. O sinônimo para essa palavra, pastor, fica até mais fácil para entendermos, é a palavra resistência. Então, a resistência do homem, ela se esvazia, ela cai quando esse homem passa a conhecer a transcendência de Deus, né? Até, como diz, um leve, um pálido, vamos dizer assim, conhecimento da transcendência de Deus. Tanto é que o autor citou, né, vários exemplos, né, de homens que cederam, vamos dizer assim, diante de Deus. Aí é interessante que o profeta Isaías, para ele mostrar a transcendência de Deus para a nação de Israel, num momento que a nação de Israel precisava, vamos dizer assim, ser fortalecida espiritualmente, o profeta fala assim, né, vou parafrasear aqui, ó nação de Israel, sabe essas nações aí, a Síria, o Egito, a Babilônia, não passam de gotas num balde, não passam de resto de pó na balança. As ilhas são como grãos de areia. Sabe, aquela floresta, as florestas do Líbano, né, tão extensas, não são suficientes para o fogo do altar. Os animais jamais serão suficientes para o holocausto. Esse é o nosso Deus, ó nação de Israel. Esse é o Deus transcendente a quem vocês devem conhecer, buscar e servir. E é interessante porque ele coloca essas palavras dessa forma para ver se nós, na nossa limitada visão, noção, a gente consiga, vamos dizer assim, chegar, né, a um conceito da transcendência de Deus. Porque quando o autor fala que é incompreensível, ele não está dizendo assim, incompreensível para a gente não conseguir compreender nada, mas igual o senhor explicou, é limitado o conhecimento, mesmo quando estivermos na glória glorificados, esse conhecimento será limitado porque nós seremos glorificados, não seremos divinizados, né? Não vamos nos tornar deuses lá. E é impossível a criatura conhecer completamente, mesmo na eternidade de Deus, o Deus transcendente. Porque mesmo lá na eternidade, nós não vamos igualar, como você jamais disse, não vamos ser até vamos simplificar a fala, né? Cometendo mais uma vez, correndo no risco de cometer uma heresia. Não vamos ter a mesma capacidade de Deus, jamais, jamais, né? Jamais chegaremos à altura de Deus, por assim dizer. Então, o fato, né, e eu falo isso sempre, o fato de ser salvo, tá na eternidade, já é algo assim, né, glorioso demais para eu querer, né, ser algo além disso, né, querer ser igual a Deus, né? Aliás, quem já quis ser igual a Deus está na condição que está, né? Então, né, é melhor a gente aprender com os erros à nossa volta aí e ser grato eternamente com a nossa condição de salvo, de estar com o corpo glorificado, estar eternamente junto com Deus, junto com Jesus Cristo. Ó, é show de bola, né? Não tem nada melhor, mas nada, absolutamente nada melhor do que estar eternamente na presença de Deus, né? E isso, né, basta por completo, né? E o senhor sabe o que é interessante? Que mesmo diante de tudo isso, dessa limitação, a Bíblia diz que a nossa alegria será completa quando estivermos lá, pastor. Então, mesmo criaturas glorificadas não sendo capazes de compreender plenamente o Deus Criador, a nossa alegria será completa lá. Porque, como eu disse anteriormente, quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós entendemos que está mais distante de compreendê-lo por inteiro, completamente, mas ao mesmo tempo nos dá mais alegria de saber de tudo isso, né, de que Ele é, que nos permite e nos dá a condição de saber o que é suficiente para nós. O errado não é eu não conseguir compreender Deus na sua plenitude. O errado é eu não ter um esforço mínimo, um pálido esforço de tentar conhecê-lo o pouco que Ele nos permite. Ele nos permite aqui, né, tentar 100% da condição que Ele nos dá. Até porque eu ia falar talvez 50%. Não vamos medir Deus, não. Da condição que Ele nos dá de compreender. Ele nos dá 100% de condições. Se eu tiver o esforço de conhecer Ele 50%, vai ser louvável diante de Deus. Agora, se eu não esforçar nem para conhecer nenhum por cento, aí também será rejeitado por completo por Deus, porque eu não tive nenhum esforço mínimo possível para conhecê-lo. Então, é isso, né? Espero, né, que os irmãos tenham, né,
compreendido um pouco, né? E estamos sempre abertos lá no grupo para perguntas, né? Leiam, né? Leiam o livro, tenham suas dúvidas, gosto de falar isso, dúvidas, Sim, traz questionamentos, e o questionamento, as respostas, traz o crescimento para as pessoas. Às vezes a pessoa é mais tímida, não pergunta, mas quando não pergunta serve para todos, e aí vai, verdade. né? Uhum. Serve para todos, faz seus questionamentos lá, né? Leiam o livro, assistam o vídeo e terá uma boa compreensão. Então é isso. As suas considerações finais, Suzana? Para fechar, pastor, eu gosto do texto do apóstolo Paulo, que ele fala assim, ó, ah, parafraseando: é necessário que o Espírito Santo brilhe em nossos corações para que possamos ter condições de conhecer a glória de Deus na face do seu Filho amado Jesus. Então, ou seja, é a Trindade operando, né, na vida do Sempre. cristão, é a Trindade em ação. Mas teremos também a lição mais na frente, que nós vamos aprender sobre a responsabilidade humana, que é o que o pastor falou aqui, bem falado, né, mas é outra lição, é outro tema, né, mas o Espírito Santo, ele ilumina os nossos corações, para que possamos conhecer a glória de Deus na face de Jesus. Então é isso, irmãos, né? Graça e paz, fique com Deus, né? Leia lá o livro, assista o vídeo. Posta seu sim, né? Não dá canseira para o pastor João. Fica lá até o último segundo, o pastor João cobrando. E se você não andar logo, põe aquele azulzinho que aparece lá, ó, fulano de tal, fulano, falta isso, né? Não queira ficar nos últimos aí. Graça e paz, pastor. Graça e paz, Graça e fique com paz a Deus, todos. tenha bom proveito da lição.